Capítulo 182. Última etapa. Palácio da Cordilheira Flutuante, entrada. Os 4 anciãos e a mestre do clã sentaram-se silenciosamente e, num piscar de olhos, 18 dias passaram dessa maneira. Ninguém saíra desde o 8º dia. Deve ser o final da última etapa agora. O primeiro ancião disse lentamente. A solenidade apareceu aos olhos dos 5 no reino espiritual verdadeiro. Tanto a mestre do clã quanto a avó Liu tinham rostos de preocupação. De experiência anterior, mesmo a melhor geração teve apenas 2 a 3 pessoas restando. E desta vez nenhum dos 7 discípulos restantes foi expulso. Enquanto o Palácio da Cordilheira Flutuante não fechar, significa que ainda há pessoas vivas lá dentro. O ancião Shui suspirou levemente. Seu discípulo Kong Yuanyao já havia sido expulso, então ele não tinha expectativas do julgamento. A única coisa que não esqueceu foi Zhao Feng, a pessoa que expulsou seu discípulo. Neste momento, Veng. Uma luz verde brilhou na entrada e os olhos dos 5 se iluminaram. Havia finalmente alguém saindo. Uma figura tremendo devido ao frio apareceu em seus olhos. Shen'er. Mestre Haiyun não sabia se estava feliz ou triste. A primeira pessoa a ser expulso da terceira etapa foi seu discípulo, Quan Shen. Não havia marcas de lesão em Quan Shen, mas o último manteve o soluço e emitiu uma aura fria. Mestre? Quan Shen disse quando caiu no chão, congelado. Deixe isso comigo. A avó Liu balançou sua mão e uma erva verde de força verdadeira se fundiu dentro de Quan Shen, que dissolveu a frieza dentro do corpo dele. Esse elemento de gelo é puro, e parece conter um pouco de aura de um poder da linhagem, mas felizmente o poder da linhagem parece ser fraco. A avó Liu suspirou. Shen'er, o que aconteceu para você chegar a tal estado? Mestre Haiyun perguntou. Quan Shen tinha ódio em seus olhos enquanto cuspiu com os dentes cerrados. Zhao Feng. Zhao Feng. Os anciãos presentes todos olharam um para o outro. O que isso tem a ver com Zhao Feng? O discípulo aqui mal conseguiu entrar na área central de um castelo e Zhao Feng veio naquele tempo, o que significa que eu tinha que fazer equipe com ele. No entanto, este desavergonhado bastardo me apunhalou pelas costas. Fogo parecia emanar dos olhos de Quan Shen. Era como se quisesse rasgar Zhao Feng em pedaços. Zhao Feng novamente. Os anciãos ficaram chocados e irritados. Este Zhao Feng. Quantas pessoas ele vai matar para se sentir satisfeito? O ancião Shui enfureceu quando sua aura do reino espiritual verdadeiro encheu o ar. Isso fez com que o coração de Quan Shen pulasse uma batida e pensasse ao mesmo tempo, poderia Zhao Feng ter provocado os outros. Os anciãos e a mestre do clã estavam todos irritados. Quando o clã teve tal fracasso? Somente o primeiro ancião tinha as sobrancelhas erguidas e estava um pouco calmo. Vamos resolver esses rancores após o término do julgamento. Devemos primeiro entender a situação lá dentro. Os outros olharam para Quan Shen. Todos queriam saber como os outros estavam se saindo no julgamento. Quan Shen então explicou sua experiência no julgamento. Claro, ele propositadamente resumiu Zhao Feng como uma pessoa perversa e desdenhosa. Por exemplo, quando outro discípulo foi envenenado por uma cobra, ele zombou deles em vez de ajudar e roubou sua fruta de sangue escarlate. A explicação de Quan Shen fez os anciãos erguerem as sobrancelhas. Quanto ao sucesso de Zhao Feng, Quan Shen não disse nada.
É inacreditável que os 7 de vocês foram capazes de passar com sucesso a segunda etapa. Os 5 soltaram um suspiro. Todos ficaram animados e aliviados porque os 7 conseguiram chegar ao terceiro estágio. E quanto à razão pela qual eles foram capazes de ter sucesso, foi trabalho em equipe. Segundo o que você disse, a segunda etapa era extremamente perigosa, e mesmo se todos vocês se unissem, ainda haveria ferimentos ou morte. Isso significa que houve outras razões pelas quais todos passaram. Os olhos do primeiro ancião se iluminaram quando ele percebeu um ponto importante. Havia outra razão. Zhao Feng, aquele bastardo desavergonhado, de alguma forma tem sorte podre e compreendeu um ataque de som de energia mental que pode contrariar os morcegos. Quan Shen murmurou. Ataque de energia mental. Uma luz brilhou nos olhos do primeiro ancião enquanto ele trocava olhares com a mestre do clã. Com sua experiência, como eles não poderiam ver que Quan Shen estava sendo parcial? Oh, sim, Shen'er. O que você ganhou com o julgamento e qual foi a recompensa? O mestre Haiyun sorriu e mudou o tópico. Os outros anciãos imediatamente revelaram expressões de interesse quando ouviram isto. Quan Shen era alguém que tinha alcançado a terceira fase. Depois de tudo, deve haver algum tipo de recompensa. Para o discípulo aqui o resultado final foram 150 pontos, que eu troquei por uma habilidade mortal de nível alto. Eu também tenho algumas armas e recursos. Quan Shen relatou seus ganhos. A habilidade mortal de nível alto foi trocada com seus pontos enquanto os outros itens não eram ruins também. Claro, ele não recebeu nenhuma arma mortal de nível alto ou melhor. Nada mal, 150 pontos. Você fez uma boa contribuição para o clã obtendo uma habilidade mortal de nível alto. Mestre Haiyun. Não havia muitas habilidades de nível alto no clã e uma habilidade mortal de nível alto também aumentava o poder dos clãs. 150 dado as experiências anteriores é uma pontuação. O primeiro ancião sorriu enquanto assentiu com a cabeça. Os anciãos estavam todos muito expectantes com os discípulos restantes no julgamento. Um total de 7 chegaram à última etapa, o que foi a primeira vez que isso aconteceu nos últimos 100 anos. Os outros 6 provavelmente terão ganhos ainda maiores dado a tal pontuação de Quan Shen. Já tem 18 dias, e dos últimos 10 julgamentos, apenas o irmão Haiyun conseguiu durar mais de um mês. O rosto da avó Liu Yui estava vermelho enquanto ela riu. Mestre Haiyun tinha batido o recorde dos últimos 100 anos e foi o único a durar um mês ou mais em dezenas de julgamentos anteriores. Esta foi a melhor pontuação. No entanto, a partir da aparência desta geração, houve uma chance de quebrá-la. Expectante. Os anciãos estavam animados. Qual seria a maior pontuação desta vez? Era possível quebrar o recorde do Mestre Haiyun. Mestre Haiyun também estava expectante e pensou em silêncio. Beimoi, é melhor você não me decepcionar. Julgamento da Cordilheira Flutuante, Ilha Limite do Céu. Em um piscar de olhos, um dia tinha passado. A figura de Zhao Feng voou firmemente através de montanhas de gelo. Ele estava usando apenas metade da sua velocidade, mas foi capaz de fugir facilmente do monstro de ferro negro. A velocidade do monstro está se tornando mais rápida. Zhao Feng parou e sentiu-se um pouco pressionado. De acordo com suas estimativas, o monstro de ferro negro alcançaria a velocidade do quarto céu em torno do quinto dia, e uma vez que o fizesse, até Yanggan, que era o mais forte,
teria dificuldade em sobreviver. Isso porque o monstro de metal negro não precisava descansar nem recuperar sua energia enquanto os discípulos precisavam. Isso também significava que a velocidade entre o terceiro e o quarto céu era uma grande lacuna. Além disso, havia até mesmo alguns discípulos que ainda não haviam chegado ao quarto céu do reino ascensionado, o que significava que era impossível para eles durarem até o quinto dia. Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Os discípulos restantes sentiram que a pressão se tornava ainda maior. Os monstros de ferro negro não sabiam o que era cansaço nem precisavam descansar, sua velocidade, pelo contrário, aumentava constantemente. No terceiro dia, Liu Yuer e Lin Fan sentiram-se cansados. O cultivo destes dois estava no terceiro céu do reino ascensionado, e a velocidade dos monstros não era muito mais lenta do que a deles. Quanto aos outros, como Beimo e Han Xiaoyuan, ambos tinham avançado para o quarto céu. A pessoa mais forte ali, Yang Gan, estava quase no sexto céu. O julgamento desta vez deu maior pontuação e espremeu seus potenciais. Se continuar assim, a velocidade dos monstros de ferro negro me alcançará no sétimo dia. Zhao Feng franziu as sobrancelhas. Ele percebeu que definitivamente morreria no final se ele continuasse correndo, e um novo caminho de pensamento apareceu. Por que não matar o adversário em vez de ser morto? Uma pessoa normal só teria uma escolha quando enfrentasse uma existência no reino espiritual verdadeiro e que era correr, porque se eles lutassem contra um ser no reino espiritual verdadeiro de frente, a morte era a única resposta. No entanto, fugir não faria muito, pois a velocidade dos monstros se tornaria cada vez mais rápida e, eventualmente, o alcançaria. Matar o monstro. A mente de Zhao Feng se iluminou com um pensamento aterrorizante. Por que não destruir o perigo antes que ele o destrua? Neste momento, a enorme sombra do monstro de ferro negro apareceu. Sua aura tinha pressionado Zhao Feng a ter dificuldade de respirar. Os pensamentos deste último girarão e pensarão: há alguns lugares muito perigosos aqui que até fariam com que aqueles no reino espiritual verdadeiro morressem se fossem descuidados. Pensando até aí, de repente mudou de direção. Destino: rio congelante dragão serpente. A velocidade de Zhao Feng aumentou drasticamente quando ele usou a habilidade de seu manto das sombras e se dirigiu para a lágrima de cristal azul na lagoa congelante. Embora seu manto pudesse torná-lo invisível, não poderia escondê-lo de uma existência no reino espiritual verdadeiro. Além disso, ele tinha o token da cordilheira flutuante dentro do seu corpo que estava sendo rastreado pelo monstro de ferro preto, o que significa que não importa quão rápido ele corresse, ele ainda não seria capaz de escapar dele. 4 horas depois, um lago pequeno e frio apareceu à frente. A água na lagoa era de um azul estranho, e os arredores estavam cheios de gelo. Zhao Feng chegou perto do lago congelante e o frio emitido dele quase fez seu corpo inteiro congelar. Ele circulou o poder de sua linhagem e tirou seu arco Luo, que diminuiu o frio congelante pela metade. Uma parte dela foi resistida por sua linhagem, enquanto outra parte foi absorvida pelo símbolo de lótus no arco Luo, que fez o símbolo brilhar na cor azul. Zhao Feng ficou perto do lago congelante e esperou. Ele então respirou fundo e olhou para o lago. Só ele sabia o quão terrível e proibido era aquele lugar. Ele havia tocado acidentalmente na última vez, e toda a ilha limite do céu ficou cheia de gelo.
Que tipo de poder era esse? De longe, a aura do monstro de ferro negro se aproximava cada vez mais. Está chegando. O monstro de ferro negro uivou quando ele apareceu. Os cabelos azuis de Zhaofeng ondulavam ao vento enquanto o manto das sombras atrás dele, também desprendeu uma aura misteriosa e antiga.